ser inflexível nas decisões. O quanto que isso pode destruir um relacionamento. Quando não é meio cabeça dura, quando não... Isso? Eu sou assim, eu estou pensando em mim. Agora, pedido de feedback. Ai, Deus, você começou uma DR. Já me falaram que eu sou teimoso para certas coisas. Sim. Sim? Dá pra dizer que é inflexível? Muitas vezes. Talvez não inflexível, mas tem que ter um trabalho árduo para fazer com que, no teu caso, né, você pediu um feedback, para que você possa olhar através de um outro prisma, para que você possa deixar as tuas crenças, você possa deixar as tuas verdades, né, o teu posicionamento e receber o que o outro traz. Ou se colocar no lugar do outro, né? A gente sair do nosso próprio umbigo, vamos dizer assim, né? Entendi? Num convívio em um convívio conjugal, o desafio muitas vezes é esse, né? A gente conseguir não abandonar, mas às vezes a gente se despir, né, das nossas próprias convicções, crenças, entendimentos e buscar entender, né, o ponto de vista, né, que quem está ali ao nosso lado, que a gente escolheu estar ao lado, ou seja, que não é qualquer pessoa, uma pessoa que a gente ama, que tem carinho, é de poder entender assim, tá, mas então tá, o que você quer me dizer com isso, né? Qual que é o sentido? Muitas vezes, e aí parando para pensar na minha forma de agir, muitas vezes eu tenho uma postura às vezes de confrontar e depois de parar para absorver. O casal vai ter, sim, como desafio, encontrar formas de acessar mais o pensamento do outro, né? De convencimento, porque tanto tem duas questões comunicacionais aqui para a gente pensar. Uma é que quem traz um pensamento, uma ideia, vai ter o desafio de trazer aquilo com um certo nível de convencimento e não com imposição, né? E ao mesmo tempo quem recebe a ideia, né, quem está do outro lado, quem está do outro lado vai ter o desafio de estar aberto a receber aquela informação. Então, e quem está aberto a receber tem que demonstrar interesse, um interesse legítimo, seja pelo olhar, pela escuta, né? Às vezes perguntando também, tá, mas veja lá, não concordo, mas me explica melhor, isso é um jeito. E tem uma questão também, né, que é muito importante da gente trazer, é que ao passar dos anos, tudo muda, nós mudamos, né, a nossa visão a respeito de algumas coisas mudam, então aquilo que há 3 anos atrás eu era inflexível, talvez hoje eu já tenha um pouco mais de flexibilidade. E é muito importante para que o outro, e eu posso dizer por experiência própria, né, para que o outro possa escutar e entender o teu ponto de vista, o quanto que às vezes é cansativo, mas o quanto que às vezes é necessário esmiuçar toda a situação. Então não adianta eu chegar falando, de uma determinada demanda ou de um determinado pensamento, de um posicionamento, simplesmente falando assim, eu acho isso. Não, olha só, Vitor, existe esse fator, aquele fator, existe isso, acontece isso, poderia acontecer de uma outra forma, caso a gente viesse a fazer de um outro jeito. Como eu falei, é cansativo, mas é uma possibilidade que você dá para que o outro também entenda aonde você se encontra nesse... contextualizar, né? Contextualizar. Às vezes você chega com uma ideia tudo animado, empolgado, claro, vai dar certo, é óbvio que ela vai concordar comigo. Eu já chego, falo, não. Por que não? Daí eu fico bravo, daí se eu fico bravo eu vou me fechar, e quando a gente já não tem mais diálogo, a gente vai ter uma briga por um assunto que poderia ser super benéfico, construtivo para a relação. Então a questão de contextualizar, ela é essencial. De onde é que você está vindo? De onde é que surgiu? Como é que se criou, se construiu às vezes uma ideia, esse projeto que você está trazendo aqui para o outro, mas que o outro nem tá, né? Tá nem aí, porque ele tá em outro lugar, tá em outro momento. E não só ideias e projetos, né? Inclusive sentimentos, inclusive situações do passado que geraram mágoas. Então isso também pode ser discutido, porque o outro também fica inflexível na sua posição, né? Seja enquanto vítima, enquanto acusador, enfim. E esse é um dos assuntos muito centrais dentro de um processo de terapia de casal, porque é quando o terapeuta, no meu caso aqui, é o desafio que eu tenho muitas vezes com os pacientes, com os casais, de fazer com que cada um consiga perceber o contexto existencial do outro. Contexto esse que ele é histórico, ele é presente e ele é futuro. Então, o quanto que o casal consegue se acolher, se entender mais. Então aconteceu isso porque você estava vivendo tal e tal coisa. Puxa, pois é, veja bem, então me desculpa, né? Consegui achar um campo de reconciliação. E isso é fantástico quando acontece, porque a verdade é tirar a confusão que se criou por falta de comunicação, porque muitas vezes acontece. Então, esse jeito inflexível de ser, muitas vezes vai causar, sim, distorções comunicacionais, né? Ou seja, ruído na fala, na conversa, que a gente só vai entender, às vezes, anos depois.
Isso. E também tem um outro ponto, né, que pode auxiliar nessa inflexibilidade, nesse ser cabeça dura, é que o outro, a partir, né, do momento de que vem uma ideia, ah, Vitor, eu estou pensando nisso. Não, não concordo, eu acho que é isso, isso, isso. Mas quando o outro, ele se coloca à disposição de estudar um pouco mais aquele tema, de buscar outras informações, muitas vezes isso pode fazer com que ele elabore isso e consiga ter uma opinião um pouquinho diferente, porque aí ele vai ter um olhar um pouco mais amplo através de outras fontes de informação, né? Pesquisar. Pesquisar. Simples assim. Simples assim. Né? Só que não, né? Mas assim, ó, a ideia é simples, a prática muitas vezes é desafiadora, porque a gente tem que estar atento ao que a gente está sentindo, que às vezes o sentimento toma a frente da razão, e aí é onde a gente perde o controle de um diálogo, de uma conversa. Conversar sempre. É isso aí.